Oitavo dia. O sol mal havia chegado e a vila já estava em plena atividade. Felipe abriu os olhos e não viu Teodora. Essa havia saído cedo para junto das mulheres da vila. Será que ela falara sério sobre se casar junto aos vilões? Teodora iria mesmo se casar comigo? Meu Deus, parecia que tinha 1000 anos que deixara Roma. Sentia-se filho da vila como se houvesse nascido ali. Alongou os músculos doloridos pela posição incômoda da noite e saiu para o seu 8º dia na vila. O dia em que oficializaria 6 casamentos, ou 7 se Teodora não estivesse brincando. A nave estava abarrotada de flores e laços. Estava realmente bela. Felipe, de repente, se deu conta de que não sabia a que horas seria a cerimônia múltipla. Foi quando viu, cuidadosamente dobrada a seu lado, uma indumentária clerical nova em folha. Teresa! Sim, a mãe de 4 das 6 noivas, talvez 7, pensara em cada pormenor. Vista-se, Padre Felipe, as noivas já estão quase prontas. Meu Deus, os casamentos seriam pela manhã. Com cara de sono, o padre se virou para ver Teresa. A que horas pretendem se casar os casais? Logo que as meninas estiverem prontas. E como o senhor acha que poderemos fazer isso? Acho que os casais devem entrar juntos e se colocarem no altar em semicírculo para as bênçãos nupciais. Ah, padre, gostaria tanto que o pai delas estivesse presente. Eu sinto muito. Ele se preocupava tanto com elas. Uma lágrima teimou em rolar pelo rosto da mãe das noivas, que dissimulou a angústia diante da solidão. Felipe imaginou até que ponto este ritual era necessário, visto que fazia sofrer esposas, mães e irmãos, crescer filhos órfãos e criar um clima fantasioso em torno da sociedade. Se querem apenas relembrar a ressurreição aparente do grande patrono da cavalaria, não precisavam subtrair um homem de sua família por tanto tempo. Afinal, Lázaro esteve morto, entre aspas, por apenas alguns dias. E o próprio Cristo reza a lenda que ressurgiu ao 3º dia de sua morte. Um alarido se fez ouvir às portas da igreja. Um vozerio formado por vozes graves, masculinas, chegava ao local. Um grito de mulher se fez ouvir, e Teresa caiu sem sentidos ao chão, sem que Felipe tivesse tempo para ampará-la. Olhando para a porta principal, ele percebeu o motivo do desmaio da vilã. Brunello adentrava o recinto, como se nunca tivesse morrido. Um homem correu em direção a Teresa e, tomando-a nos braços, deitou-a em um dos bancos. Brunello? Não acha que deveria pelo menos mandar alguém vivo antes para preparar as pessoas para sua volta à vida? Assustou a pobre Teresa. Não, amigo Felipe. Não foi a minha pessoa quem fez Teresa desmaiar, por mais que um morto andando assuste. O pessoal daqui já é bem familiarizado com estas ressurreições. E tocando as costas do homem que socorria Teresa, disse ao pároco: Este é Vincenzo Guglielmelli, um dos 4 grandes, o marido morto de Teresa, que veio assistir aos casamentos das filhas. Já é hora de ele aparecer para o mundo. Meu Deus! Teresa abriu lentamente os olhos
e ao mirar o rosto de Vincenzo, eu não estou acreditando no que vejo. Vicky, você está vivo? Padre Domingo também? Que significa isso? Vocês são caveiras? Vicky, eu não acredito que abandonaste as suas filhas para se fingir de morto em uma crença anticristã. Não pensou em mim, nem por um momento, criando as meninas sozinhas? Agora que estão moças e quase senhoras, volta dos infernos para estragar um dia tão especial? O cavaleiro de Lázaro estava pálido. Não imaginava que fosse recebido daquela maneira. Teresa, não sentiu minha falta? Não está com saudade de mim? Ah, Vincenzo, não houve um só dia em todos estes anos que não sofria sua falta. Nada acontecia de especial que eu não desejasse sua presença. Sofri anos a fio, e hoje vejo como fui imbecil em sofrer a falta de alguém que estava distante por escolha própria. Se dependesse de mim, eu nunca haveria me apartado de você. Como pôde me abandonar assim, me causando tamanho sofrimento? E agora pensa que eu deveria correr para os seus braços, dizendo, meu amor, que saudade de você, que bom que voltou. Venha, que vou contar tudo o que aconteceu em sua ausência. Tudo o que aconteceu nestes anos foram lutas, lágrimas e solidão. Volte para sua cova. Vicky, não preciso de marido. Principalmente um que escolhe se apartar de mim nos melhores anos de nossas vidas e que não se importa nem um pouco com o meu sofrimento. Dizendo isso, girou nos calcanhares e voltou para casa. Uma vez dentro do quarto, fechou-se para o resto do mundo e chorou toda sua dor, mágoa e raiva, pelos anos que o marido a abandonara se fingindo de morto. Na igreja, o silêncio era tumular. Vincenzo não conseguia articular uma só palavra. Brunello não sabia o que dizer quando Filippo tomou a palavra. Você não pode se ofender, Vincenzo. Coloque-se no lugar de Teresa. Diga isso a ela também. Eu não concordo com a ideia de tirar um homem de sua família por anos a fio. Nem por uma causa nobre? O que pode ser mais nobre que o compromisso familiar, principalmente o da paternidade? Os membros da cavalaria não souberam responder, e ele continuou. Não sei até onde vocês mantêm a nobreza dos primeiros, pois essa mesma nobreza não admitiria o abandono de uma mulher com 4 meninas pequenas em nome de nenhuma filosofia religiosa. Onde está a caridade no fato de legar a própria sorte à própria esposa e às filhas? Onde está a caridade de se fazer de morto, destroçando o coração daqueles que nos ama e a quem amamos? Pensemos nisto, irmãos. Os tempos passam. As coisas mudam. Não mais precisamos de nos passar por mortos como os cavaleiros de Andeca. E se este ritual lhes parece tão importante, não é necessário aboli-lo, mas remodelá-lo se torna cada vez mais urgente. Desde a época do Duque que essa celebração quase enlouquece as pessoas. Mila, vezes sem contar, retirou o cadáver do pai da tumba, tentando ressuscitá-lo. Pensem no sentimento das pessoas que não entendem o que se passa. Mudem essa tradição. Vincenzo tinha lágrimas a escorrer pelo rosto. Brunello tinha expressão grave e contemplativa. Estariam realmente na hora de uma renovação na Irmandade?
Os fundadores não teriam indicado Felipo se suas ideias não fossem cabíveis. Aguardem-me, senhores, pediu o padre. Vou ter com Teresa. As pobres garotas precisam de uma cerimônia alegre e da presença da mãe. A casa de Teresa estava quase vazia. As 4 noivas se encontravam junto às demais na casa de Guida, onde se arrumavam. Felipo imaginou fala a fala que estaria na casa de Pietro. Pobre Pietro! Lentamente caminhou à porta do quarto. Nada disse, apenas pediu ajuda aos seus conselheiros incorpóreos, quando ouviu os soluços da mãe das noivas. Teresa, chamou ternamente, deixe-me entrar e falar com você. Por favor, padre, eu te tenho muito respeito e consideração, mas no momento ninguém tem nada a me dizer que eu queira ouvir. Eu acredito que assim seja, mas acho que apenas hoje você poderia deixar o querer de suas filhas prevalecer ao seu. E eu acho que elas gostariam que você falasse comigo, pois a cerimônia se aproxima e a mãe delas está aí se esvaindo em lágrimas, ao invés de participar com elas deste dia único. Você terá inúmeros dias para brigar e fazer chantagem emocional com Vincenzo. Mas o dia do casamento de suas filhas será apenas este. Se você o perder, nunca mais o terá de volta. Ao passo que poderá dar em seu esposo uma sova por dia durante o tempo que achar necessário. Ela se mostrou com os olhos injetados. Não acha que uma sova seja muito pouco diante do que ele me fez passar? Quantas você quiser. Cada um tem um peso e uma medida. Apenas Deus é justo. A quantas sovas Francesco, se soubesse o que você fez, a condenaria? Teresa empalideceu. São coisas muito diferentes, padre. Sim, muito diferentes. Vincenzo me abandonou com essa suposta morte. Estive só por anos a fio. Francesco esteve só por anos a fio, com o agravante de ser uma criança. E olha que a morte que você causou na mãe dele nada tinha de suposta. Não imagina o quanto sofri. Talvez não. Porém, o sofrimento que seu crime causou, eu pude assistir quando cheguei. Padre, eu amava Vincenzo de maneira sublime. Qual o maior amor que o ser humano é capaz de sentir, Teresa? Qual é a forma de amor que mais se aproxima daquele que Jesus nos aconselhou? Ela ficou em silêncio. Tem medo de responder que é o amor de mãe? Pois sei que sabe ser ele o maior amor do mundo. E foi este amor que sua prepotência de justiceira tirou de Francesco. E olha, Teresa, não apoio o que Vincenzo fez. E sei que nada justifica o ato de seu marido. Mas há de convir que ele fez por acreditar em algo maior. E você fez o que fez por um sentimento mesquinho de vingança contra uma pessoa que apenas auxiliou. Julgou, condenou e executou uma mulher por um crime que nem mesmo tinha cometido. Pois hoje sabemos que quem matou seus gêmeos foi a exposição solar. Por que acha que seu sofrimento foi maior que de um menino abandonado? Não acha que o fato de estar privada de Vincenzo pode ser uma parte da reação de sua ação contra esse rapaz? Uma parte apenas? A dor na pele do outro não nos atinge, não é, Teresa? E a outra parte pagarei quando morrer no purgatório?
Não necessariamente. Nem precisa ser com sofrimento. E como farei? Pague seus devedores com a moeda universal. Pague com amor a quem você fez mal incomensurável. A este que agora poderá receber como filho na posição de esposo de sua filha, visto que precisa de perdão para a sua. Assim, a sua dívida estará paga sem dor ao lado de um novo filho e do homem que ama. Agora, se quiser escolher o purgatório... Teresa estava atônita diante do que ouvia. Felipe saiu sem se despedir, e no umbral da porta girou os calcanhares e terminou. Guilhermo restaurou a torre e o sino. Quando ouvir o som deste, é sinal de que os casamentos irão começar. Você pode escolher o que fazer consciente do que está fazendo. Até mais. Felipe deixou a casa rumo à igreja. Da porta da frente, olhou para o crucificado pintado pelo duque na parede oposta. Então, era isso que suas mãos apontavam? A cripta onde os evangelhos de Lázaro repousavam para a posterioridade. Cada segredo, cada mistério se encaixava perfeitamente com a arte de Fernando Castelli e a arquitetura de Hugo de Castella. Entendia agora porque a vila permanecia sob o domínio de Roma, quando seria tão simples apenas se instalar no mundo de terra que o duque deixara aos seus. Mexer nos subterrâneos em tempos de guerra era difícil. Tudo quanto fosse tirado dali pertencia a Roma. E quanto a todas as pistas espalhadas a respeito da localização do tesouro merovingio. Se ele saísse daqueles subterrâneos, ninguém nunca mais o encontraria, seguindo pistas deixadas pelos caveiras, como fez o moribundo alguns dias atrás. O jeito não seria tirar o tesouro dali, e sim encontrar uma maneira de extirpar a dominação romana daquele minúsculo pedaço de terra, anexando as terras do duque novamente. Pietro se encontrava agitado pela falta do pároco. Padre, onde estava? Me assustei com a igreja vazia. Calma, Pietro, eu não sumiria sem fazer os casamentos. Aliás, eu não sumiria de jeito algum. Diga à sua esposa que pode aprontar as nubentes com calma, que também vou me trocar. Envie recado quando tudo estiver a contento, e dobrem o sino no tom de bodas. Uma suave garoa dava à vila um aspecto romântico e suave. O sino dobrava sob as ordens de Lense, o único conhecedor de música do local. Quando os casais chegaram às portas da igreja, onde se encontravam todos os moradores da vila, e mais alguns dos arredores que tinham relações com eles, Felipe sentiu falta de Teresa e de Teodora. Estaria a companheira alheia ao acontecimento ou se aprontando junto às demais para também contrair um matrimônio? Josefina foi a primeira a entrar na igreja. Ciro, visivelmente nervoso, segura sua destra. Todos se viraram para ver a noiva primorosamente vestida por Guida. Antes que o outro casal aparecesse, Teresa entrou de maneira altiva na igreja, com olhos ainda denunciando o choro recente. Engoliu o orgulho e se colocou ao lado do marido, pousando a mão sobre seu braço. Suas filhas, acompanhadas dos respectivos companheiros, adentraram a nave. O rosto de Felipe se iluminou em belo sorriso ao ver Francesco tão bem e tão feliz.
Por último, vieram Liana e Guilhermo. Ângelo chorou de emoção em sua cadeira de rodas improvisada. Onde estaria Teodora? Os pares estavam formando um semicírculo no altar, e Felipe parecia querer adiar a cerimônia à espera da amada que não aparecia. O silêncio e a apreensão do padre começavam a incomodar a assistência, que não entendia o silêncio angustiante do celebrante, que, pleno de decepção, iniciou a cerimônia. Revezando os olhos entre o roteiro de bodas e a porta principal, de onde esperava ver surgir a amada, surgir lindamente arrumada, ele abençoou em nome de Deus a união daqueles homens e mulheres e desejou que fossem felizes, amados e tivessem muitos filhos. Ao se despedir dos noivos, ele tinha a voz estrangulada pela ausência de Teodora. Ela estava brincando. Claro que era brincadeira. Como pude acreditar que Teodora... Cortou os próprios pensamentos, ao ver que os casais não deixavam o recinto e acomodavam-se como se nova cerimônia estivesse para ser realizada. Na porta da frente, Brunello acenou, chamando por ele. O falecido pároco mandou que ele se postasse no umbral da igreja e assumiu ele mesmo o púlpito. 2 lágrimas desceram pelo rosto cansado do sacerdote ao visualizar Teodora em trajes nupciais. Meu lindo amor, não seria justo que realizasse o próprio casamento? Esteja de folga neste momento tão especial para nós dois. Deixe que Brunello o realize. Pensei que havia desistido de ser minha esposa. Eu já sou sua esposa, indiferente do que Brunello dirá. Porém, se oficializada for nossa união, poderemos amar livremente, sem que os vilões nos tomem por devassos. Teodora, não sei como sobrevivi tanto tempo sem você. Tomou a mão da noiva e, sob os aplausos dos vilões, entrou na nave, como se ostentasse a maior das riquezas. E não deixava de ser o amor pleno e desinteressado entre os dois seres, é a maior riqueza do ser humano encarnado. As comemorações se estenderam pela tarde e pedaço da noite. As aves noturnas davam seus voos rasantes sobre a vila, quando todos se acomodaram. A chuva voltou a molhar levemente os telhados avermelhados, fazendo uma melodia singular. Um cão ladrava em algum lugar e a vila dormia. 9º dia. O despertar naquela manhã seguinte aos casamentos fora excepcionalmente tardio. Teresa correu para a cozinha, assustada com o brilho do sol. No cômodo, deparou-se com Vincenzo e a mesa posta. Havia se esquecido das gentilezas do marido. Tantos anos se passaram. Lembrando-se das palavras do padre, nada disse. Nada perguntou, nada cobrou do marido sumido. Chegou bem perto e se aninhou em seus braços. Teodora despertou antes de Felipe, que de olhos fechados tinha o braço sobre seu ombro. Ela tentou cuidadosamente retirar o braço do esposo e se levantar sem acordá-lo, mas o braço dele parecia pesar toneladas. Nova tentativa, novo fracasso. Alguns segundos depois, Teodora percebeu que não se tratava de peso.
Felipe parecia brincar, mantendo o braço sobre ela e fingindo dormir. Felipe, sussurrou, deixe-me levantar, meu lindo amor, já é tarde. Silêncio. Teodora rolou o corpo para fora da cama. Só então percebeu que o marido continuava na mesma posição. Tocou o rosto, que também estava rígido e frio. O braço não mudava de posição, porque estava rígido e frio. Rígido e frio? Felipe, gritou, acorde, meu lindo amor, eu não estou gostando nada desta brincadeira. Felipe, o que está acontecendo? A verdade é que Teodora não queria acreditar no óbvio. Felipe se encontrava inerte, pálido, frio, rígido e sem expressão alguma. Difícil até mesmo de pensar, mas Felipe estava morto. O grito de Teodora atravessou a vila, penetrando em cada uma das 7 residências que começava a despertar. Rapidamente, os vilões entraram na igreja e no quarto do padre, que se encontrava sem vida sobre a cama. Ao som do choro de Teodora, todos tentaram reanimar o hirto corpo do religioso. Lance encostou o ouvido em seu peito e fez uma negativa com a cabeça. Depois tomou seu braço e, apertando o pulso, para desespero de Teodora, repetiu o movimento. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. O que aconteceu com ele? Meu Deus, não acredito. Estamos novamente sem padre. Teodora, alguém entrou neste quarto enquanto dormiam e machucou Felipe? Olhem a cabeça dele, se tem pregos encravados no crânio. Estávamos gostando tanto dele. Pobre padre Felipe, esperou só os casamentos. Imediatamente, a igreja lotou com todos os vilões em desespero pelo ocorrido ao mentor de toda Santo Hilário. E o tumulto se generalizou. Depois de horas, Guilhermo, com olhos lacrimejantes, sugeriu que as providências deveriam ser tomadas para a vigília e o sepultamento. E pedindo licença a todos, com exceção de Teodora e Francesco, começaram a preparar o corpo. O cadáver foi lavado, perfumado e ungido. Mas na hora de vestir o braço que morrera sobre o corpo de Teodora, precisou ser quebrado, o que a levou ao desespero. E tomando o membro quebrado, beijou-o repetidamente, numa tentativa inútil de aplacar a dor da fratura que imaginava seu amado pudesse sentir. O corpo foi exposto na igreja ainda antes do desjejum. Gina e Liana saíram à procura de flores para enfeitá-lo, e Teodora se sentou ao lado dele, e só o deixaria na hora do sepultamento. Lance se sentou ao lado dela e, passando o braço pelo seu pescoço, puxou-a para si, fazendo com que se deitasse em seu ombro. Não percebeu nada de anormal durante a noite, Teodora? Ele não gemeu, se debateu ou reclamou qualquer indisposição? Nada, Lance. Ele estava perfeitamente normal quando nos recolhemos, e nem mesmo um suspiro mais alto pude ouvir. E olha que meu sono é muito leve, uma habilidade que desenvolvi devido à necessidade de sobreviver em casa de Sérgio. Ele morreu enquanto dormia. Não acredito que isso seja possível, mas pelo que conta, morreu mais que serenamente. Lance, não teriam os caveiras uma fórmula para a ressurreição dos mortos?
Quem sabe eles não trouxessem meu lindo amor de volta? Não, minha amiga, eles sabem ressuscitar os seus mortos, e mesmo assim não são todos. Haja vista que Íbero morreu e tantos outros. Lence, eu não vou conseguir viver sem Felipo. Acalme-se, Teodora. Vai ser difícil para todos nós. Claro que muito mais para você, que era sua mulher e o conhecia há muito tempo. Mas o tempo se encarregará de curar essa dor. É assim com todo mundo. Eu não conseguirei aguardar essa cura. Sei que morrerei de dor sem meu lindo amor. Não tenho família, não tenho casa, não tenho nada mais. Você tem a nós, de Santo Hilário. Jamais a deixaríamos só e desamparada. Só se não tivéssemos coração, ou um maior amor pela memória de nosso pároco. Eu te agradeço, querido, mas não conseguirei viver sem meu Felipo. Sei que isso é impossível. Vincenzo Guglielmelli entrou na nave com o chapéu sob o braço. Teodora correu para ele em pranto sentido e se ajoelhou a seus pés. Você voltou dos mortos. Por Jesus, traga meu Felipo de volta para mim. Os olhos de Vincenzo denunciavam uma grande compaixão pela jovem esposa do finado. Ele amorosamente a tomou pelos braços e a ergueu. Se eu pudesse fazer isso, eu faria imediatamente. Meu Deus, senhora, como eu gostaria de fazer isso. Abraçou carinhosamente a viúva, e essa se perdeu em um pranto infindo. Novamente voltou para perto do corpo, e segurando a gélida mão do morto, colocou-se ao lado do esquife novamente. Temia superlativamente o momento de se separar daqueles restos do que fora o maior amor que já pôde sentir na vida. Temia levar o corpo de Felipo para acabar na cripta fria, úmida e mal cheirosa da igreja, onde há poucas horas estava junto a ele, conhecendo os segredos de Santo Hilário e seus subterrâneos. Agora teria de descer com ele e voltar sozinha para a vida que definitivamente não queria. Todos, sem exceção, choravam, sentidos a morte prematura e inesperada do pároco, que, embora estivesse ali há pouco mais de uma semana, fora de longe o mais amado depois do Duque da Calábria. A dor se generalizou no primeiro dia dos tantos novos casais. Todos os vilões se juntaram para se despedirem do padre. A chuva ininterrupta dava a sensação de que os anjos choravam por Felipo de Ravenna. Dizem que quando as pessoas morrem é porque se mudam para outro mundo, senhora Teodora. O pequeno Geron, de olhos vermelhos, se sentou ao lado da viúva. Todos afirmam isso. Por que o padre resolveu se mudar logo no dia seguinte ao seu casamento? Será que ele não estava feliz com a nova esposa? Ele estava feliz comigo, sim, Geron. É que nem sempre somos nós que tomamos a decisão de mudar. Na maioria das vezes isso acontece sem que tenhamos tempo, ao menos, de nos despedir. E isto não é nada democrático, não acha? Eu não saberia responder a sua pergunta de maneira imparcial. Estou com o coração em frangalhos, mas acho que escolhemos essa mudança antes mesmo de nascer. E depois de nascidos, não mandamos em mais nada?
Somos donos de nosso destino. No entanto, não podemos mudar quando queremos e mudamos quando não queremos. Meu pai, Dante, estava revoltado com essa mudança. Eu também estou com a mudança de Felipo, mas existe muito pouco a fazer. Esperar que ele te espere? Sabe, Geron, não podemos nos negar a partir quando isso nos é imposto, mas ninguém, nem Jesus, pode nos obrigar a ficar contra a vontade. Como assim, senhora Teodora? Esquece, querido, é ainda muito jovem para entender o tamanho da amargura que assola o meu coração. O menino saiu de perto da viúva e, chegando perto de Pietro, disse-lhe ao ouvido: a senhora Teodora vai se matar para ir morar junto ao padre. O jovem esposo de Guida não teve tempo de perguntar detalhes da informação ao moleque, que saiu disparado pela nave. Mas voltando os olhos para a prima do Papa, notou uma calma sinistra. Teodora havia parado de chorar. O desespero anterior, diante de Felipo morto, havia se esvaído, feito gás. Encontrava-se misteriosa diante do cadáver, impassível, quase mística em sua carícia ascendente e cadenciada na fronte do morto. As horas se arrastavam lentas e asfixiantes, entre choros, sussurros e gritos escandalosos. Brunello entrou na nave, passava pouco do meio-dia, e fazendo as orações de praxe, convocou os homens para carregar o corpo para a cripta. Teodora acompanhou a descida junto aos homens. Francesco perdeu os sentidos. Tamanha sua emoção ao ver descer à tumba o corpo de seu amigo, Salvador, que amava como se conhecesse há séculos, o que era a grande verdade e explicação para tão grande apreço dos dois desconhecidos. O mundo de Teodora pareceu ruir quando Guilhermo cerrou o túmulo com mármore, onde mais tarde Leopoldo grafaria os dados de Felipo de Ravenna. Sentindo que o peito ia explodir de dor, Teodora recolocou o galho de videira em seu lugar de origem, presenteando pela segunda vez o mesmo finado com o mesmo presente, e ouviu a pergunta de Brunello, desejando saber o porquê do presente dado ao cavaleiro normando por sua amada Anne de Castela ter sido subtraído do local. Teodora ignorou a pergunta, mas acabara de descobrir como disse Felipo a origem do mimo. Poderia jurar que ela mesma dera a ele o galho de videira, em outra época, quando também fora obrigada a se apartar de seu lindo amor. No limite da exaustão, a jovem viúva se deixou levar pelos amigos para a superfície. E mais uma vez, em pranto sentido, pediu a Guilhermo e Marcelo que retirassem o confessionário do alcance de sua visão. E sem dizer mais nada, foi para o quarto, tomou o travesseiro onde morrera Felipo e, abraçada a ele, deitou-se, entregue ao abatimento físico e moral. A vila, com exceção de Teodora, Francesco e Gina, que tombaram sobre a própria dor, voltou aos seus afazeres. No meio da tarde, Teodora foi acordada por Lence, que trazia um caldo fumegante de legumes variados que Guida mandara para a amiga.
Depois de muito insistir, ela tomou alguns goles, o que fez que seu aspecto melhorasse visivelmente. O caldo, com certeza, fora veículo de fluidos benéficos enviados através da compaixão de Guida, que estava à beira da falência emocional, devido ao sofrimento causado pela morte. Teodora, preciso ir ao encontro de mestre Heráclito. Faz muito tempo que não assisto uma única aula de filosofia que tanto amo. Creio que devido aos casamentos e principalmente ao luto, as nossas aulas estarão suspensas. Devo voltar dentro de 2 ou 3 dias. Sei que estou sendo egoísta com sua dor, mas gostaria muito que ficasse forte para ajudar os vilões, pois seria este o pedido que, se o padre Felipe pudesse, teria nos feito. Minha mãe corre o risco de novamente se tornar aquela criatura alienada e infeliz que ele transformou com seu amor e sabedoria. Francesco também beira um abismo perigoso. Erga-se, mulher, sei que é uma guerreira. Não tenho a menor condição de fazer o trabalho dele aqui, Lence. Sei que ele não me pediria tal desmando. Não quero continuar sem ele. Peço então que aguarde firme só até que eu volte. Esteja com minha mãe. Teodora e Lence trocaram forte abraço e o rapaz saiu sem olhar para trás. Não queria que a amiga visse seu choro contido há tanto. Marcelo e Brunello subiram para a casa do senhor feudal. Tudo parecia voltar ao normal. Vincenzo tentava se redimir com a esposa. Guilhermo se mudara para a casa de Liana e Ciro ocupara o espaço deixado por este. As coisas pareciam se ajeitando, mas o vazio da igreja era demasiadamente pesado para Teodora. Ainda abraçada ao travesseiro, deixou a enorme igreja e bateu na porta de Enzo. Sei que seu marido subiu para o palacete. Alguns de seus filhos estão com as esposas e Lence foi ter aulas de filosofia. Sinto que a qualquer momento vou sucumbir a tanta dor. Por Jesus, Gina, deixe-me passar a noite aqui com vocês, pois se assim não for, sei que não sobreviverei até a aurora. Entre, querida companheira de meu santo amigo e salvador. Jamais a deixaria sem o apoio que ambas precisamos diante de tão gigante perda. Soframos juntas e oremos para que o Duque o receba com amor. Teodora entrou na casa de Gina. Abraçada, a esposa de Marcelo chorou por um longo tempo. Contou da primeira vez que sentira a mesma dor, quando 2 soldados de Sérgio voltaram da missão de matar seu companheiro. Depois da alegria de saber através de Dante que seu lindo amor vivia em Santo Hilário. Agora, mais uma vez, a dor densa e avassaladora da separação a tomava de assalto, fazendo-a se sentir desanimada até mesmo de respirar. Mais uma vez, a chuva caía sobre a vila, tornando-a ainda de aspecto mais lúgubre e tristonho. O frio, decorrente da umidade exagerada do local, fazia seus ossos enregelarem. Estava irremediavelmente feliz na noite passada, nos braços do homem amado, que agora repousava gélido no silêncio desorientador da catacumba soturna de ar denso e desolador.
temeu a primeira noite sem Felipo. Seria uma noite de terror, insone e assustadora. Uma noite de lamentos que precisava passar logo. Porém, em vigília, ela se alongaria até a loucura total. Meteu a mão dentro do decote e retirou de lá o sonífero que Marósia havia lhe dado antes de partir. Aquele cujo codinome era Morfeu. E oferecendo a Gina, ingeriu algumas gotas. Seu corpo começou quase imediatamente a entrar em um estado de torpor, onde até mesmo a dor da saudade de Felipo parecia algo distante e irreal. Um sonho mau de muitas noites atrás. Ainda entre a loucura e a lucidez, pensou em como seria rápido e indolor tomar uma dose gigante de Morfeu, deitada bem à beira do rio. Ao ser tomada pelo sonífero, rolaria para as águas escuras que se encarregariam de ocultar seu corpo dolorido e de lavar suas dores. Quem sabe encontraria com Felipo ainda antes da saudade destroçar seu coração. O que Theodora não podia perceber era uma legião de inimigos desencarnados dela e dos moradores da vila, que a insuflavam ao ato insano e covarde de se esquivar das provas a nós conferidas pela misericórdia divina, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, através da porta abismal do suicídio, que invariavelmente nos leva a um precipício inimaginável e a tormentos ainda maiores que aqueles dos quais tentamos nos safar. O encontro com entes queridos que nos precedem a um mundo maior, sem nenhuma exceção, não se dá através do suicídio, e sim da resignação e compreensão confiante dos desígnios maiores. Enquanto Morfeu percorria a corrente sanguínea da incauta moça, seus desafetos a tomaram pelas mãos perispirituais e, mostrando as correntes caudalosas, projetaram para ela a visão de Felipo sob as águas escuras do rio, de modo que, ao acordar, ela teria uma única ideia, a de se jogar para a morte onde encontraria Felipo. Totalmente entregue ao desespero e à revolta pela morte do esposo, Theodora não percebeu a presença áurea e perfumada do Duque da Calábria, a tentar dissuadi-la de tão nefasto gesto que a afastaria de Felipo por um longo período de tempo e comprometeria em muito o desenvolvimento da vila e de seus moradores. Os prejuízos deste ato seriam incalculáveis, não só para Theodora, mas para os sofridos moradores da vila, que estavam começando a se despertarem para o valor real de cada pessoa e de cada sentimento. O rosto formoso, de olhos azuis límpidos de Fernando Castelli, era completamente invisível a Theodora, que apenas pensava em seguir o amado por um caminho que ele não percorreu. Desolado, o meigo duque partiu ao encontro de um coração mais afável e, orando fervorosamente, pediu a intervenção do Divino Mestre ao adentrar a casa de número 9. Segundo os fundadores, ou como Felipo havia marcado, a número 3. Precisava salvar Theodora, precisava salvar a vila, para que assim ficasse salva a Irmandade dos Cavaleiros de Lázaro.
A chuva não conseguia molhar o corpo de Pietro, e ele não conseguia atentar para este mágico fenômeno quando, embebido de ternura, se sentou ao lado do Duque da Calábria, sob a oliveira roubada. Palestrava animadamente com o fundador e protetor, quando viu Guida passando pelos pequenos espaços que separavam as amontoadas casas. Correu para a esposa. Ela estava molhada. De seus cabelos negros, gotas de água escorriam, brilhando como pérolas até chegar às pontas e se juntarem às outras ao chão. Guida, você está se molhando. Vai adoecer. A mulher não o respondeu. Pareceu nem mesmo notá-lo. Passava com o rosto apreensivo, sorrateiro, como se estivesse prestes a ser flagrada em situação comprometedora. Andava cuidadosa para não fazer barulho na água que se ajuntava sob seus pés, e olhando em todas as direções em busca de olhos curiosos. No entanto, a presença do marido de pé em sua frente, sob a chuva, sem se molhar, não lhe causava a menor impressão. Guida? O sorriso angelical do Duque fez desvanecer qualquer preocupação. Deixe-a, Pietro. Ela não se encontra em nosso mundo. Não poderá interagir contigo. Voltemos aos nossos assuntos urgentes. Nada tema quanto a Guida. Sem questionar a autoridade moral do protetor de Santo Hilário e da cavalaria, Pietro voltou ao regaço da oliveira, sem reparar que sua mulher se perdia em meio ao escuro agressivo da noite chuvosa. 10º dia. O dia em Santo Hilário normalmente começava muito cedo. As chaminés exalavam o tufo de fumo azulado, que corria de encontro às últimas cintilações estelares da noite, que se deixavam espancar pela aurora crescente e implacável. As aves noturnas ainda exibiam seus voos rasantes, e os morcegos, alojados na torre da igreja, ensaiavam seu sono diurno. Muitos homens saíam em busca de carne, frutos e permutas em geral. Outros para o ofício de servir em alguma propriedade maior. As mulheres também prestavam seus serviços, e a normalidade avançava junto ao tempo célere e implacável. Teodora abriu os olhos pesados e doloridos. A grande profusão de lágrimas os havia deixado excessivamente doloridos e injetados de sangue. Não conseguia pensar em mais nada, a não ser a imagem do rio e a esperança infundada de encontrar seu amado, depois de se jogar em suas águas rebeldes. Sem o menor barulho, se levantou e deixou a casa de Gina. Nem mesmo um adeus, um muito obrigado, nada. Não poderia correr o risco de alguém tentar impedi-la de encontrar seu lindo amor. Pietro acordou serenamente. Não tinha exata memória do que vivera ao lado do Duque. Apenas uma intuição lhe era muito clara. Corra para a margem do rio. Guida dormia pesadamente. Parecia cansada. Recordou-se de vê-la chegar e fingir dormir. Em silêncio se levantou, sem tocar a esposa. Uma voz doce e melodiosa parecia ecoar dentro de sua cabeça, sem passar pelos ouvidos. Teodora merece nossa intervenção. A vila precisa desta intervenção.
Vestiu-se apressadamente, sem ajuda de nenhuma espécie de luz. Não poderia se fazer notar. Ganhou os corredores da vila, ainda envoltos na penumbra. Um gato passou pelo seu caminho, assustando-o. Ouviu passos. Chegou ofegante à margem do rio. Lá estava Teodora. O que fazia ali tão cedo a viúva do padre? Andava feito um autômato. Parecia que não se desviaria nem de uma árvore se fosse colocada em seu caminho. Seria a prima do Papa aquelas que andam dormindo? Aproximou-se sorrateiramente. A mulher estava acordada, alheio a tudo e a todos, mas visivelmente desperta. Seus olhos safirinos estavam escuros devido à pupila dilatada até o máximo. Os cabelos em desalinho assustador. Os pés alvos e delicados pisavam o solo gélido e molhado sem reação alguma. Os braços jogados ao longo do corpo mostravam uma situação de rendição completa. Dona Teodora? Está precisando de alguma coisa? De encontrar Felipo, foi a resposta direta, sem dirigir os olhos ao interlocutor. E pretende encontrá-lo aqui, quase a se congelar? Pretendo partir ao encontro dele. Em que está pensando? Não sabe mesmo? Ou acha que eu não te diria, temendo que me impedisse que realizasse meu plano? Pode me impedir, se quiser, pois tem força física superior à minha, mas será apenas questão de tempo. Eu decidi partir atrás de meu marido. Se não for agora e aqui, será mais tarde, em outro lugar, em outro dia ou mesmo semana. Mas essa decisão é irrevogável. Eu não quero viver sem Felipo. Um dia, quando usando de astúcia e benevolência, o padre devolveu a meus braços minha guida, pedi tanto a Deus que me desse a chance de retribuir a ele este bem de qualquer maneira que ele julgasse melhor. Hoje vejo que tudo que pedimos a Deus, ele nos dará, se justo for. Tenho agora a oportunidade de também salvar o casamento dele da tragédia que se anuncia em seu ato insano e impensado. Não pode seguir Felipo pelo caminho do suicídio, visto que ele não se suicidou. E mesmo que assim o fosse, ambos suicidas estariam apartados por séculos a fio. Não pode segui-lo através da morte, pois tenho comigo certa desconfiança de que ele nem mesmo morreu. Portanto, pare antes que entre em um caminho tortuoso de onde você pode não conseguir sair. Como assim? Desconfia que ele nem morreu? Vimos seu cadáver, lacramos sua cova. Vou te contar o que eu penso. Depois tomamos nossas decisões. Sente-se ao meu lado e me ouça com atenção. Teodora obedeceu. Não tinha nada a perder. Fixou os olhos em Pietro e ouviu, atenta. Há mais de 5 anos, todos velávamos o corpo de Brunello, extremamente desolados por mais uma vez estarmos sozinhos neste fim de mundo, sem um mentor espiritual, um padre para ser nosso suporte. Eu e Guida estávamos casados há bem pouco tempo. Ainda estávamos, como dizem, em plena boda. A noite foi triste e chuvosa. Demorei para pegar no sono. Notei que Guida estava apreensiva
e mais de uma vez me perguntou se eu estava acordado. Respondi que sim, por várias vezes. Depois, intrigado com a aflição de Guida, nada respondi. E desta maneira ela saiu sorrateiramente para a chuva torrencial. A seguir é que meu sono se foi de uma vez, e esperei por infinito espaço de tempo a volta de minha esposa, em situações estranhas que me fez repudiá-la por 5 anos. Tentei me matar. Eu fui salvo por alguém que eu acreditava ser o espírito de Padre Brunello. Eu sei exatamente o que sente. Quando se perde um grande amor, seja em quais circunstâncias forem. Temos medo de não suportar. Mas como eu, naquele dia medonho, você também está prestes a cometer 2 enganos. Um pelo ato em si, e o segundo é porque tenho razões para acreditar que Padre Filippo está vivo. Explique-me, estou ficando angustiada com tanto rodeio. Pois bem, naquela noite Guida saiu de casa e percebemos que Brunello não estava morto. Ele me salvou da morte e apareceu em carne e ossos anteontem. Guida estava vestida estranhamente e nada me contou, pois assim deve ser os rituais caveiras, o mais obscuro possível. Ontem tudo parecia igual à noite que se seguiu ao enterro de Brunello. Guida saiu sorrateira. Voltou vestida de uma capa apavorante e totalmente nua por baixo dela. Posso estar enganado, mas tudo leva a crer que, como naquela noite fatídica, Guida foi participar de um ritual caveira de ressuscitação. E o morto em questão, cara Teodora, é seu companheiro, nosso Salvador, Padre Filippo. As palavras de Guida quando jantaram em sua casa 3 dias antes, bem como seu estado apreensivo e inquieto. Teodora, amas Jesus e confia nele verdadeiramente? Guida é membro da Irmandade dos Cavaleiros de Lázaro? São apenas suposições. Quando o assunto é a cavalaria, minha esposa é um túmulo, sem trocadilhos. Contudo, acho que devemos investigar, não essa possibilidade, e sim a de ela ter ressuscitado seu marido. Seria Filippo um candidato à iniciação caveira? E se essa informação proceder, o que podemos fazer com ela? Sinceramente, nada por enquanto. Poderíamos correr risco de ter cabeças amassadas como o Padre Constâncio. Os segredos caveiras não podem ser descobertos. Quem os descobre não sobrevive a eles. Nossa! O que podemos é esperar que um dia Filippo volte para a vila, como fizeram todos os outros caveiras mortos. Isto é desumano. Como alguém pode me separar de Filippo? Somos jovens, mas mortais. Em nossos melhores anos, alguém o tira de mim? Isto é tão cruel quanto os atos sórdidos de meu primo. Se a cavalaria quer ser superior a Roma e seu cristianismo macabro, não poderia cometer atrocidades como essa de impor tanto sofrimento a tantas pessoas que se amam. Olhe para Teresa, passou toda a vida sem seu marido. E as meninas, quando recuperaram o pai, já têm até maridos. Isto não está correto. É verdade, Dona Teodora. Mesmo quem não participa ativamente disto, sofre suas consequências, como os 5 anos que acreditei
ter sido traído pela minha esposa e a repudiei por algo que ela não fez. Mas o que poderemos nós fazer contra uma irmandade secular e tão poderosa? Não sei, Pietro, mas não vou esperar que meu marido volte para a vila com as têmporas brancas ou peladas. Algo precisa ser feito. Antes, porém, vamos confirmar o que me diz. Precisamos descer até a cripta e violar a tumba de Felipo. Tomara que esteja certo e que ele não esteja lá.